Olá, cidadão! Começa agora o programa A Voz do Cidadão, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Ouvidores do Ceará, ABO, do Centro Universitário Unigrande e da Universidade Federal do Ceará. A Voz do Cidadão vai discutir questões relevantes para a afirmação dos direitos do cidadão. Vamos aqui conversar sobre o ofício do ouvidor, o profissional empenhado em melhorar os processos das instituições, sendo elo entre o cidadão e a administração. O ouvidor é a voz do cidadão. Para enriquecer e iluminar o trabalho dos ouvidores e esclarecer cada cidadão sobre seus direitos e como usar a ouvidoria, hoje vamos conversar com a doutora Socorro França. Socorro França dispensa apresentações, porque sua vida é ligada de tal forma às políticas públicas afirmativas de direitos que tomaríamos todo o programa apresentando suas iniciativas inovadoras e belíssimas. Representante do Ministério Público, coordenadora do primeiro DECOM, órgão de proteção de defesa do consumidor e da comunidade, primeira ouvidora do Estado do Ceará e do Brasil, procuradora-geral de Justiça e hoje é uma super secretária de Justiça, de Mulheres, de Proteção Social e Direitos Humanos. Enfim, é uma inspiração, doutora Socorro, para todos nós, principalmente para nós mulheres, pela sua liderança e pela sua vida de afirmação e luta pelos direitos. Algo cada dia mais necessário no mundo que parece querer retroceder nas suas conquistas. Precisamos de pessoas com sua fibra e sua fortaleza para estas funções, né? Hoje nós convidamos para compartilhar um pouco da sua experiência de ouvidora, da história da ouvidoria no Ceará, como um estado pioneiro que foi na implantação das ouvidorias. Temos a grande Adízia Sá como primeiro ombudsman, né, do povo. Aqui a Unigrande também implantou a primeira ouvidoria de instituição de ensino privado, né, com a pessoa do Dr. Irapuã Aguiar, que até hoje é nosso ouvidor aqui. E desde então, somente a UES foi a universidade anterior aqui à Unigrande, né, que teve ouvidoria. Antes de 2001, em Ceará, a UFC implantou em 2003, com a iniciativa do professor Ítalo Gurgel, que foi o primeiro ouvidor da UFC. O Ceará teve também muitas outras iniciativas pioneiras, né, como foi a criação e a implantação da ouvidoria no estado do Ceará, que a senhora fez esse grande feito, essa grande inovação. Foi difícil? Olha, Giovana, eu te ouvindo falar, conheça toda essa ternura e esse profundo conhecimento que você tem, eu fico realmente emocionada. É muito importante que a gente resista todo esse patrimônio histórico com relação à ouvidoria. Eu sempre digo que nós temos uma Constituição de 88, que é uma Constituição parlamentarista, porque ela ouve as pessoas através dos conselhos. Toda política pública é um dever do Estado, mas é obrigação também do cidadão. E quando o cidadão é auscultado, quando ele fala, quando ele também pode deliberar sobre políticas públicas, aí nós podemos dizer que nós estamos verdadeiramente num Estado democrático de direito. Então, te ouvindo falar, embevecida com as tuas palavras, não só pelo histórico da minha vida profissional, mas pela profundidade que você tem, que você fala com relação a esse, digamos assim, a essa interação entre sociedade e Estado, eu acho isso muito importante para nós que vivemos numa autoafirmação de um Estado republicano como é o nosso. Não foi difícil, eu acredito que não. Sabe por que não foi difícil? Porque havia um desejo muito profundo. Foi no governo do Tasso Gereissati, me lembro muito bem, em 1997. O desejo que ele tinha de saber o que o povo estava pensando do governo dele. Ele dizia, tem que encontrar um instrumento necessário, um meio necessário para saber o que o povo quer que eu faça. Não é só o que eu quero fazer, não é só o que me dizem para fazer. Eu quero saber o que o povo, a sociedade, está a solicitar do governo. Foi aí, então, que ele me chamou e me deu essa missão. Aí eu, então, de imediato, me lembrei, obviamente, do ombudsman aqui no Brasil, e então disse a ele que não teria nada melhor do que a criação de uma ouvidoria. Porém, não existia no Brasil nenhuma ouvidoria. E naquela época, eu sempre falo da história, a gente foi com o Vasques, que era um professor da Universidade Estadual, que é o pai do Leandro Vasques. Na época, a gente foi com a Márcia, que hoje é uma das secretárias executivas da Secretaria da Fazenda, e nós, então,
fomos para o Paraná, porque a gente tomou conhecimento de que lá havia uma experiência, que não era uma ouvidoria do Estado, mas uma experiência de ausculta da sociedade. E a gente foi lá. Chegando lá, nós estivemos era inclusive do município, estivemos com o secretário, o doutor Elias, e então, na época, o que ele tinha? Na realidade, eram caixas de acrílicos, coletoras em todos os hotéis, ele passava nas secretarias, nos hospitais, então ele tinha aquela caixa coletora, o cidadão dizer o que é que ele estava querendo, o que é que ele tinha achado do hospital, o que é que ele tinha achado do hotel, e assim por diante. Então, com essa experiência, nós então começamos a visitar, por exemplo, visitamos na Bahia, lá tinha alguma coisa parecida com o VaptVupt aqui, era algo para tirar documentação. E voltamos para o Ceará. E aqui, então, fizemos um projeto. Esse projeto criando a primeira ouvidoria do Estado do Ceará. E foi aí, então, que olha a importância da ouvidoria. Você ouvindo a pessoa, ouvindo o cidadão, a gente começou a se ver que aqui no Ceará as pessoas não tinham documentação. Não se aposentavam porque não tinham uma certidão de nascimento, não tinha uma carteira de identidade, não tinha um título de eleitor, não tinha uma carteira profissional. E aí o que é que nós fizemos na época? Política pública. O governo libera, vamos fazer unidades móveis, que nós chamamos na época de caminhão da cidadania. E vamos percorrer o estado inteiro. Foi assim que a gente fez. Não ficamos só no caminhão. Em um ano, nós tiramos mais de 2 milhões de documentos no estado do Ceará. Eram 3 caminhões. Eu brinco sempre que na época era chamada de Sula Miranda, que era a rainha dos caminhoneiros. Então eu vivia nesse caminhão para cima e para baixo. Aí então a gente criou as casas do cidadão. Nós tínhamos também fixo em vários municípios a casa do cidadão. Ia o caminhão, e onde tinha a casa, o caminhão não ia. Ia abastecendo de documentação restante. Foi através da ouvidoria, ouvindo as pessoas, que a gente criou uma das coisas mais fantásticas. O primeiro estado, diz que o cearense é barrista, e é mesmo. Eu posso dizer e garantir para quem está me vendo nesse momento. O primeiro estado a criar mediação comunitária foi o estado do Ceará. Uma das perguntas que eu ia fazer. Então, vou chegar lá na mediação. Então, deixa eu falar o quanto não foi difícil, foi prazeroso. Criar a ouvidoria foi algo assim prazeroso. Muitas políticas públicas foram criadas nesse estado, graças à ausculta do cidadão. Essa questão que a senhora colocou, que a senhora foi uma referência nacional, né, também da questão da mediação, que é exatamente que se contrapõe essa ideia da caixa de sugestão, que é o ouvidor atuante, o ouvidor humanizado. Eu queria que a senhora falasse, porque realmente é uma política pública que depois, inclusive, foi apropriada pelo próprio Judiciário, pelo CNJ, e hoje ganha... Lei nacional. É uma lei nacional e teve aqui no Ceará também, pelas suas mãos, seu belo olhar, esse início. Eu queria que a senhora falasse como foi essa criação da mediação e como é a experiência, porque eu acho que fundamentalmente, a maior qualidade do ouvidor é saber fazer essa mediação. Né? Querida, você está dando uma oportunidade maravilhosa para a gente falar sobre isso. Realmente, naquela época, já foi em 98, naquela época a gente tanto ouvir, de tanto conhecer as mazelas existenciais da violência, da falta de paz, da falta dessa cultura de paz. Aí, então, nós começamos mais uma vez, a universidade juntos. O pensamento não é nosso, o pensamento é coletivo. A universidade junto, todas as universidades, nós nos unimos. Eu me recordo como se fora hoje. Passamos 2 dias estudando, sábado e domingo, pensando num exemplo que tinha de defesa comunitária no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o primeiro direito que eles chamavam de direito achado na rua. Foi exatamente aquele direito assim, mais humanitário. E o nosso pensamento todo era no humano, é de renascer. E tudo isso que a gente fala que antes de qualquer coisa é pensar no outro, é pensar no humano. Foi aí então que veio a ideia da mediação comunitária. A gente já tinha várias experiências, já tínhamos tido naquela época a experiência do juizado de pequenas causas, que era a Lei 7.244, que não vingou. Depois tivemos a experiência que está até hoje dos juizados especiais civis e criminais, mas aí não tinha nada que a gente pudesse ver da própria comunidade fazer para os seus. Foi aí veio a experiência, novamente eu digo, graças às universidades que estavam lá pensando
como resolver esse problema da cultura de paz. Criamos as casas, os núcleos de mediação comunitária, de uma forma simples, humilde, mas você não tem ideia do que foi o resultado. Tanto prova que hoje é lei federal. Hoje o CNJ tem resolução, os tribunais estão fazendo cursos e mais cursos, e aí foi feito como? Indo na universidade, buscando as pessoas. Tem até o livro da professora Lília Salles, sim, que ela, na época, fazia mestrado. E a gente, então, levou os alunos do mestrado para o estágio. E ela se sobressaiu, ela ficou encantada. Hoje ela é uma das grandes mestras, das grandes doutoras na arte de mediare. E ela conta isso no livro dela, toda a história como foi. Então, foi muito importante. Então, na época, o que a gente fez? Uma idealização muito mínima possível, mas grandiosa na sua essência. A gente pegou uma mesinha de plástico branca, 4 cadeiras, e fizemos um chamamento público dentro. A primeira casa foi no Pirambu. Está lá, vai fazer agora no dia 17 de setembro, vai completar 20 anos. Dia do meu aniversário. Pois então, nesse dia foi o dia da instalação da primeira casa de mediação comunitária no estado do Ceará. No Brasil, aliás. No Brasil. Aí, então, o que é que aconteceu? Nós fizemos um chamamento público, se inscreveram 100 pessoas da comunidade e a gente colocava, tem que ser uma pessoa acreditada, é o pároco, é a benzedeira, não pode estar candidato, não pode ser filiado a partido político, não pode, porque tem que ser uma pessoa acreditada, sóbria, que não fale muito, que não conte as coisas dos outros, e assim a gente começou a falar a respeito disso. Desses 100, sobraram 10. E alguns não eram alfabetizados. E à noite, lá mesmo na Federação dos Bairros e Favelas do Pirambu, eles eram alfabetizados pela Secretaria de Educação. Essas pessoas iniciaram a mediação. Chamava uma pessoa, teve sempre uma psicóloga dando assistência, uma assistente social, porque tudo que tinha ali dentro dos problemas deles, a gente então levava para as políticas públicas do Estado. Então a gente colocava uma pessoa e a outra, e o mediador, ele não pode falar, é diferente da conciliação. Ele fica quieto. Depois que eles se entendem, que eles jogam para fora tudo que eles tinham dentro dele, aí a gente vai, então, o que é que você quer, até fazer a mediação. Olha, eu tive um exemplo importantíssimo para fazer isso. Dentro de uma comunidade, que não convém dizer aqui, naquela época as unidades, as casas, eram 4 metros de largura com 4 de profundidade, os casebres, e só tinha um giral. Nesse giral, botavam a bacia, me lembro que fora hoje, aquelas bacias de alumínio já machucada, aquela mesma bacia que lavava a roupa, lavava a louça. Quando terminava, a mulher jogava no terreiro. E geralmente, como era muito curtinho, próximo, né? Caía no terreiro da outra. E um dia começou a briga entre as vizinhas, e a vizinha foi esperar o marido chegar. Ele já chegou um dia que não conseguiu uma diária, já chegou, alguém tem no meio do caminho da cana. Aí ela começou a dizer, olha, fulana de tal, disse que você era isso, que você era aquilo, que você era corno, que era isso, aquilo outro. O homem chegou em casa, não contou 2, pegou a faca, foi lá, em vez de matar a mulher, matou o homem. E aí, você vê a desarmonia. Por que aconteceu isso? Porque naquele diálogo, momento, né? Não teve quem escutasse. Porque na hora que você dá vazão a toda aquela raiva, aquela violência que está dentro de si, você não pratica os atos. Pensa 2, 3, 4 vezes. Então, foi fantástico. A gente tem grande experiência com a mediação. O Demócrito Duma escreveu que ser ouvidor é seu acesso ao outro e a si mesmo. Os ouvidores precisam ter a empatia, né? Aprender a se colocar no lugar do outro. Como é que a senhora daria algum conselho para desenvolver essa empatia nesse mundo hoje tão individualista, tão mediado por tecnologia, né? É um grande desafio do ouvidor hoje esse se colocar no lugar do outro, não só do ouvidor, né? Para evitar os conflitos. Você está falando de algo muito importante. Colocar no lugar do outro é uma palavra que a gente chama compaixão. E, infelizmente, ainda falta compaixão entre nós. No momento em que você tem que ter empatia, porque, do contrário, você não consegue que as pessoas desabrochem, que as pessoas falem, que as pessoas digam alguma coisa. Na época, a gente criou uma rede de ouvidores. Eu me lembro disso, que cada órgão tinha o seu ouvidor. Mas era necessário que aquele que era o chefe, o secretário mesmo de Estado, ele pudesse entender que ele teria elogios, mas teria críticas também. Que ele teria que
dar sempre a porta aberta para o ouvidor, para que ele pudesse chegar lá e dizer assim, olha, as coisas são assim, 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 estão pensando assim, assim, da sua administração. Isso foi difícil na época. A relação foi um tanto quanto difícil, porque não é todo gestor que quer ouvir, crítica, né? que tem críticas. Então, a ouvidoria, ela recebe as críticas, ela tem que mitigá-las, tem que repassá-las e tem que corrigir rumos. Eu acho que a grande vitória da ouvidoria é exatamente essa. E quando foi criada a Associação Brasileira de Ouvidores e a nossa associação aqui, na época a gente ficou numa alegria só, porque, inclusive, meu colega de Ministério Público, ele criou a ouvidoria dentro do Ministério Público, José Valdo da Silva. Foi o nosso primeiro entrevistado, doutora Socorro. Pois é. Então, ele tem uma história de vida muito grande, como tantos outros têm também. Ele foi presidente da ABO 2 vezes. Da ABO 2 vezes, como tantos outros presidentes também têm a sua história de vida, os ouvidores. Então, essa empatia é fundamental. Eu acredito mesmo que a gente tenha melhorado muito o serviço público através da ouvidoria. Talvez precise ser estudado isso de uma forma mais profunda. Quem sabe se mais tarde a antropologia vai nos dizer isso, mostrar como o serviço público ele foi crescendo, melhorando, indo de encontro aos desejos da população. Se tornando mais aberto, porque né? Os gestores foram ouvindo, porque os gestores foram fazendo aquilo que a sociedade deseja. É o próprio exercício da democracia no sentido mais concreto. O né? governo mais é para cotidiano. o povo, pelo povo e para o povo. Doutora Socorro, quais as qualidades que um ouvidor deve desenvolver e como a senhora formou essas pessoas? A senhora foi essa pessoa que fez da ouvidoria e desse exercício do serviço público para a comunidade a sua vida, né? Que conselhos a senhora daria para esses ouvidores hoje? Hoje a gente também tem um desafio, né? As novas tecnologias, né? Que também um pouco tomam conta, né? Desse espaço de fala, né? A senhora falou que é muito importante as pessoas desabafarem. Sem dúvida. Hoje, o estado do Ceará, já há 3 ou 4 anos, vem sendo considerado pelo Ministério Público Federal como o estado mais transparente do país. Maravilha. Acho que você já deve ter visto isso. Nós estamos no ranking. Primeiro lugar em transparência. E nessa transparência, aí entra muito a questão da ouvidoria. Porque nós temos a lei estadual, né? Que nos fala da transparência, que nos fala da ouvidoria. À medida em que você liga, que o nosso telefone é 155, no estado do Ceará. Você liga 155, tal órgão está assim, assim, assim. Nós precisamos disso na rua tal. Nós estamos precisando disso no hospital tal. Nós estamos precisando disso. Então, o cidadão tem uma comunicação direta com o telefone da ouvidoria. E a ouvidoria, ela hoje, como hoje é a ouvidoria e controladoria do Estado, a ouvidoria tem respondido com uma eficiência impressionante. E eles têm um prazo de 5 dias para responder para o cidadão. Isso é que dá a credibilidade. Porque se você fala, se você diz, se você não tem a resposta, óbvio que aquilo com o tempo vai esquecendo e a pessoa não acredita mais. Maravilha, o Serviço Público Federal, o prazo, nós temos uma lei agora, 13.460, que trata dos direitos do cidadão e o prazo é 20 dias. Eu acho um prazo muito longo, 5 dias assim, é realmente fantástico. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já com a Voz do Cidadão.
Voltamos com a Voz do Cidadão, um programa que entrevista hoje a doutora Socorro França, nossa supersecretária de Direitos Humanos, Mulheres. E, doutora Socorro, quais dessas iniciativas da escuta do cidadão que viraram políticas públicas e que até hoje influenciam e modificam aí o fazer político aqui no estado do Ceará? Eu, inclusive, Giovana, já comecei falando a respeito da documentação, né, dos registros públicos. É impressionante, em 97, como as pessoas não tinham ainda a personalidade civil. Porque o homem só tem personalidade civil com registro de nascimento. É um absurdo, e não existia. Então, toda aquela história do caminhão da cidadania, da casa do cidadão, hoje VaptVupt, aqui no estado do Ceará, a voz do cidadão aqui que você coloca, ouvindo e escutando o idoso. Nós tínhamos um alô idoso. E na hora do alô idoso, aí foi que começamos a entender o quanto a sociedade estava envelhecendo e que era preciso que tivessem direitos. Concomitante, o Brasil já estava debatendo naquela época o Estatuto do Idoso e a gente já estava se preparando graças a esse alô idoso que nós incluímos, como também o Alô Cidadão, que era a voz do cidadão, e a Casa de Mediação. Nós tivemos várias práticas. A justiça restaurativa, que é algo novo agora, a gente já tinha na época com a Terra dos Homens, muitas tratativas no sentido também de implantar a justiça restaurativa. São determinados instrumentos de cidadania que foram se concretizando como política pública, como nós temos hoje. Hoje, na secretaria, eu sempre digo assim que a roda ela gira o tempo todo, e de repente eu me encontro hoje numa secretaria em que nós temos a proteção social com todas as políticas, uma política que é hoje de Estado, não é mais de governo, que é a primeira infância, a política sensacional da primeira-dama, que é uma professora, que é uma doutoranda em primeira infância. É impressionante o amor dela por isso. Hoje é impressionante como é fundamental, né, essa primeira infância tão desvalorizada no Brasil, de forma geral, e é onde realmente está a base de todo o aprendizado, de todo o equilíbrio, nesses primeiros anos de vida. Isso está provado por diversos estudos. Né? Você colocou algo assim, muito importante. Eu sempre digo que a minha geração falhou. Porque naquela época eu me lembro que a gente dizia, menino, sai de perto, não pode escutar nada. A gente descartava a criança, quando a gente sabe que de 0 a 6 anos, que é a nossa temática aqui, é onde há o desenvolvimento cognitivo, há o desenvolvimento emocional e agora espiritual. É ali que a gente tem que trabalhar a criança. Então, toda a política pública hoje do estado do Ceará é com base na primeira infância. Daqui a algum tempo, esses meninos de hoje que nós trabalhamos serão cidadãos de amanhã muito mais bem preparados do que nós fomos e do que nós deixamos lá no passado. E nós temos a proteção social, com várias políticas públicas, inclusive dentre elas a inclusão social dessa juventude que está aí sem oportunidade, que é uma das coisas que a gente luta muito, é capacitar e dar oportunidade. Nós estamos agora mesmo saindo com uma unidade móvel, eu já sou a mulher da unidade móvel, uma unidade móvel para levando capacitação e entregando a instrumentalização para aquele jovem, quando for capacitado como mecânica de motos, ou um eletricista, ou um moveleiro, ele já sair com o material de trabalho dele para ir cuidar da vida dele, para ter a oportunidade de trabalho. O empreendedorismo. Esse empreendedorismo. Nós temos também na política pública lá a questão das mulheres, nunca se matou tanto, nunca teve tanta violência contra a mulher. E isso é muito estranho, né, doutora Socorro? Muito, porque muito. Parece que está piorando essa questão, né? A violência sempre aconteceu contra a mulher, nós somos uma sociedade machista, patriarcal, mas hoje tem um componente que é muito assustador, que é a maldade, né? A crueldade. A crueldade. Agora, eu precisa falar sobre isso. Né? Eu tenho assim, um olhar um pouco positivo. Eu acho que nós estamos ultrapassando uma barreira. Eu sempre digo que nós, mulheres, só nos consideramos capazes a partir do ano 70. O nosso próprio Código Civil falava lá que a gente era incapaz. A partir do Estatuto da Mulher, a mulher se considerou capaz. Ela foi estudar, ela foi trabalhar. Então, hoje, ela está em pé de igualdade, em capacidade, em trabalho, em tudo com o homem. Talvez isso seja um ultrapassar de uma cultura anterior, quando os nossos pais diziam, o homem pode tudo, a mulher não pode nada.
Então a mulher era tratada de uma forma diferente que o homem. Quando Deus diz que todos nós somos iguais, independente de sexo. Quando a nossa Constituição, no artigo 5º, diz que todos são iguais, independentemente de sexo. Então não existe essa questão de gênero com relação à questão da igualdade. São todos iguais. Eu acho que seja isto que nós estamos atravessando a barreira do tempo, digamos assim, para que a gente possa mostrar um mundo novo. Talvez seja, porque acho que só os antropólogos podem estudar essa situação atual. Nós trabalhamos com a política das mulheres, que é uma política nova praticamente, por conta da violência. Nós trabalhamos com a Secretaria de Justiça, que são todos os programas de proteção, é o PPK, é o Provita, é a questão do tráfico de pessoas, o trabalho infantil, enfim, nós trabalhamos com todas as políticas de proteção dentro desta secretaria. Trabalhamos com a cidadania, que é a documentação, lá veio para a cidadania. Trabalhamos com a questão agora foi inserido na lei a prevenção às drogas, que é importantíssimo nesse momento que a gente precisa prevenir, dar oportunidades para prevenir, fazer com que a juventude possa sair de uma forma, digamos assim, menos dolorosa das drogas, que é muito difícil. Todos nós sabemos que a droga é uma doença e, como tal, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, mas ela precisa da prevenção para que ela possa se curar, porque, do contrário, é muito difícil. Então, foram várias políticas públicas que a ouvidoria foi o instrumento de consecução dessas políticas. E sem dúvida, né, doutora Socorro, a senhora falou, eu sou a mulher da unidade móvel, né? Porque uma pessoa como a senhora, né, que tem essa disposição de ir até onde está o problema, onde está a população, essa característica de ouvidora a senhora levou para todas essas novas políticas que são essa quase um ápice, né, de todo o trabalho iniciado na ouvidoria. A questão das novas tecnologias, doutora Socorro, a senhora tem algum problema, as redes sociais, isso está também influenciando, ou tem algum trabalho para essa inclusão também digital da juventude? Veja só, eu acho que nós estamos vivendo um mundo aqui que é um mundo moderno, um mundo novo, e que eu não sou contrário, muito pelo contrário, eu acho que a gente facilitou a vida da gente, anos-luzes. Agora, é óbvio que em tudo que é demais, em demasia, a gente tem um certo cuidado. Essa inteligência artificial, hoje as grandes indústrias, megas indústrias, estão dispensando muita gente, material humano, em busca da máquina, não só ter um mais lucro, mas também fazer, como eles dizem, muito melhor. Então isso nos assusta um pouco, sabe? Nos assusta o que será o amanhã. Tem até a música, né? O que será o amanhã. Então, isso assusta um pouco a gente, mas que nós nos conectamos melhor, a gente fala melhor, qualquer coisa no zapzinho, assim, correndo, é a mensagem em tempo real, tudo é em tempo real, tudo, a vida requer de nós, aliás, que a gente tenha muito mais rapidez nas decisões, muito mais rapidez, né, em fazer as coisas, e a tecnologia é o nosso braço direito para tudo isso. Agora, como tudo, é um vício, né? A gente tem que ser moderado. Doutora Socorro, eu agradeço demais. Né? Nós termina aqui mais uma Voz do Cidadão, programa produzido pela TV Unigrande, exibido no canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. Aguardo vocês no próximo programa e agradeço mais uma vez, né, a sua disponibilidade, a beleza das suas colocações. Né? É sempre uma inspiração, como eu disse no início, ouvi-la, né, e ver todo esse pioneirismo que a senhora tem, graças a pessoas tão iluminadas como a senhora. Obrigada. Muito obrigada, Giovana. Vamos tecer um pouco de loas. Eu também agradeço essa forma como você aborda, nos deixa inteiramente à vontade, a forma como você cativa, como você coloca as palavras, isso faz efetivamente do entrevistado ele possa crescer. Então, parabéns. Parabéns à Associação Brasileira de Ouvidores, parabéns aqui à nossa universidade, né, a nossa Unigrande, parabéns à Universidade Federal também. Enfim, todos nós estamos de parabéns porque o nosso trabalho é um só, é para o bem de todos. Obrigada, doutora Socorro. Até o próximo programa.